adianta. Não adianta. Você provavelmente deve ter algum grupo social, étnico, enfim, que você defende. E outro que você ojeriza, que você detesta, que você abomina, né? Essa é uma realidade muito provável, pelo menos aí da maioria da população mundial. Só que por que não adianta? A revolução nunca vai acontecer. Eu digo revolução a fim de dizimar, né, o mal da face da terra e praticamente todos vivermos em paz, todos vivermos em fraternidade, um mundo perfeito, vamos dizer assim, né? Por que não adianta a gente defender uma classe social e tacar pedra na outra, mesmo que aquela outra esteja errada, mesmo que aquela outra esteja fazendo coisas bizarras, catastróficas? Vou te explicar, cara. É muito simples. Veja bem, todo ser humano tem erro. Todo ser humano comete erro. Da mesma forma que aquela classe social, e quando eu digo classe social, eu não estou me referindo apenas no que diz respeito ao quesito financeiro, mas eu me refiro também ao âmbito, ao global, né? No que diz respeito à etnia, né? Preconceitos raciais, no que diz respeito à xenofobia, né? No que diz respeito ao âmbito político, que é o que a gente mais vê, né, acontecendo, que mais entra em evidência, né, na mídia, nas redes sociais, independentemente, time de futebol, qualquer coisa, sabe? Tudo que segrega, tudo que gera segregação. Por que não adianta a gente só defender o nosso lado, mesmo que estejamos certos, e tacar pedra no outro? Porque por mais que, num dado momento, nós prevaleçamos, nós consigamos ser vitoriosos, o nosso grupo específico. Quando eu digo nosso, não é que eu tenha um grupo, não, tá? Mas me fazendo um contigo. Até porque eu também sou errante, tenho minhas falhas, né? Mas no que diz respeito a isso, eu estou buscando sempre melhorar, óbvio. Até porque senão eu não estaria te dando essa dica, né? Não adianta a gente querer só defender o nosso lado. Porque quando a gente quer defender o nosso lado, mas taca pedra no outro, ainda que aquele outro esteja errado, o que a gente está fazendo? Tudo bem, a gente pode estar, como eu disse aí anteriormente, enaltecendo o nosso lado, só que a gente faz germinar ódio naquele outro lado. Pô, mas aquele outro lado tá errado, Everson. Você está dizendo então que eu devo apenas deixar aquele outro lado fazer o que lhe der na telha? Não estou dizendo isso. Só que a gente, cada vez que a gente for manifestar a nossa opinião, cada vez que a gente for dar início a um movimento, cada vez que a gente tiver a intenção de influenciar pessoas, e quando eu digo influenciar pessoas, você não precisa ser famoso, não. As pessoas da sua família, as pessoas do seu trabalho, do seu ciclo social. Porque a partir do momento que você manifesta a sua opinião a fim de tentar fazer com que uma outra pessoa reflita e mude a ideologia dela, o ponto de vista dela, não que você vá mudar a outra pessoa, mas se você tiver a intenção de fazer com que aquela outra pessoa entenda que o seu ponto de vista é coerente, é certo, você está tentando, né, fazer uma mudança. Enfim, não vou fazer muita minhocada não para o assunto ficar papo reto, você entender o que eu quero dizer. Quando a gente não toma um cuidado muito grande ao fazer essa nossa manifestação, quando esse cuidado, eu digo, é com relação a proferir palavras, é com relação à nossa postura, ao nosso jeito de falar. Se a gente não tomar um cuidado muito grande, por mais que nós saiamos beneficiados num dado momento, mas a partir daquele dado momento que a gente se beneficiou, tem um outro grupo já começando a maquinar algo para ferrar a gente. Em outras palavras, vai começar a germinar ódio em um outro grupo. E a revolução acontece... Por isso que nunca, dificilmente, não digo que nunca, mas por isso que a gente, em toda a história da humanidade, raramente, ou talvez nunca, não sou historiador, por isso que eu não posso dizer com precisão, né, com propriedade, mas acredito eu que
uma paz mesmo, literalmente, durante séculos, nunca tem acontecido na humanidade. Sabe? Mas por que isso acontece? Porque sempre que um grupo cresce, germina ódio no outro. Por que isso acontece? Porque aquele grupo que cresceu não tomou um cuidado de mensurar palavras, não tomou um cuidado de saber falar as coisas, não para fazer aquele grupo oposto aderir ao jeito de pensar do grupo prevalecente, do grupo que ganhou. Não. Até porque não tem como agradar todo mundo. Claro, nem Jesus Cristo agradou, quem somos nós para agradar, né? Não tem como agradar todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é para, pelo menos, aqueles outros grupos que não são a favor das nossas ideias, que até o presente momento talvez até odeiem a gente, não tenham motivo para ter ódio da gente. É a gente ter atitudes para que todos aqueles outros grupos, por mais que tentem sentir raiva da gente, ter um motivo para querer acabar com a gente, eles não consigam. Pode até fazer coisa ruim, mas eles não vão estar com aquele ódio. Por que não vão estar? Porque a gente não deu motivo. É assim que se faz revolução. E não simplesmente saindo na rua e defendendo o nosso lado e os outros que se dane, tacando pedra, porque a partir do momento que você taca pedra, e quando eu digo tacar pedra é falar mal, de repente falar coisas que realmente afetam. A partir do momento que a gente faz isso, a gente começa a germinar ódio do outro lado. E é aí que mata tudo. Porque a partir do momento que tem um grupo insatisfeito, esse grupo não vai sossegar enquanto não te derrubar. Como que a gente faz revolução desse jeito? Impossível. Para que a revolução aconteça, não é que todos têm que estar a favor de uma determinada ideia, mas mesmo que um outro não esteja a favor da ideia certa, pelo menos ele, o grupo que eu estou dizendo, né? Pelo menos aquele grupo não vai ter aquela sede, aquela vontade, aquele ódio, não vai cultivar aquilo com relação ao grupo prevalecente. No mínimo, aquele oposto vai ficar neutro. Por quê? Porque não tem motivo, porque não sentiu raiva pela ascensão do grupo que venceu. Não sentiu raiva porque o grupo que venceu foi comedido o suficiente para saber conversar, para falar de uma forma tranquila, para saber ouvir, para saber que mesmo aquele outro agindo diferente e pensando diferente, nós também somos errantes tanto quanto eles. Não existe ser humano perfeito. Então por que a gente vai querer tacar pedra no outro e matar a possibilidade de uma revolução de fato acontecer, sabendo que nós também erramos? Entendeu? Então antes de julgar, aí eu digo, né, vou até falar de uma forma mais direta no que diz respeito à política, que é o que mais a gente escuta, mas como eu disse aí no início, não se limita apenas ao quesito político. Há tudo na vida. Mas aí a gente vê muita briga da esquerda com a direita, do centrão com não sei o que lá mais das quantas, né, do grupo dos negros com os brancos, do país tal com o país tal. Cara, nada disso vai gerar resultado positivo se o grupo que ganha, mais uma vez eu digo, tiver germinado ódio no grupo que perdeu. Então, antes de tomar esse tipo de postura, de começar a fazer um movimento, de tomar uma iniciativa, é necessário muito cuidado nas palavras. Antes de tudo, é necessário saber que nós erramos, que você é um errante também. Tanto quanto aquela pessoa que fez algo bizarro. Não, mas eu não fiz aquela bizarrice, eu não fiz um genocídio. Mas você é errante, aquele genocida, aquele assassino, aquele estuprador, ele teve uma infância que você desconhece. Você não sabe qual foi a realidade daquela pessoa. Não estou tentando inocentar pessoas que praticam isso, não. Tem que pagar, realmente. Só que quando a gente se coloca no lugar do outro, aí que a revolução começa a acontecer. Porque a gente sabe que nós somos errantes e a partir do momento que a gente se reconhece tão errante quanto aquela outra pessoa, a gente vai tomar um cuidado com a maneira como a gente se expressa. E tomando esse cuidado com a maneira como a gente se expressa, aquele outro grupo
não vai conseguir fazer germinar ódio dentro de si. E, consequentemente, aí sim a evolução começa a acontecer. A revolução começa a acontecer. Porque não vai ter ninguém querendo nos derrubar. Muito pelo contrário. Existe até a possibilidade daquele outro grupo vir para o nosso lado. Porque viu que nós fizemos a diferença com a nossa postura. Espero que de alguma forma seja útil para ti. Se você achar que vale a pena, compartilhe esse conteúdo aí com todas as pessoas que você ama e que você acha importante.